O Rede Bahia Revista está de volta, hoje aqui no Museu de Arte da Bahia. Isso mesmo, e agora a gente está aqui nessa sala onde fica a exposição Iconografias, que tem quadros de artistas brasileiros e de várias partes do mundo, inclusive alguns com temas religiosos. E é sobre religião que a gente vai falar agora e uma que não é muito conhecida não, o budismo. É isso mesmo, Johnny, tem muita gente ouvindo falar do budismo agora, por causa da novela das 6 da Rede Globo. Além de religião, ele é uma filosofia que prega a paz, a alegria. Além da sabedoria, a serenidade e da liberdade. O budismo ainda é uma interrogação para muita gente. É uma seita, deve ser, né? Eu vejo assim os monges muito tranquilos, aquelas pessoas muito pacientes. Uma filosofia ou religião, né? O pessoal tem um oratório e fica orando, né? Através de frases, expressões para o seu Deus, né? O Buda nasceu na Índia no século 6 a.C. Ele se chamava Siddhartha Gautama, era um príncipe. Um dia fugiu do palácio para a floresta e descobriu o sofrimento. Renunciou à herança e foi viver uma outra vida. Assim nasceu o budismo há 2.500 anos. Buda deixou 84 mil ensinamentos, diz a pedagoga Débora Coim, coordenadora deste centro. Qualquer pessoa pode se tornar budista. Ele pode continuar na sua religião e ouvir ensinamentos e fazer práticas budistas. Antes da prática é feita uma oferenda. A intenção deles é que essas oferendas que estão aqui no altar, como a água para beber, a água para lavar, as flores, o incenso, a lamparina, o perfume, o alimento e o som sejam multiplicados pelo universo. É a prática da disciplina, da generosidade. A intenção do budismo é que nós possamos treinar nossa própria mente para que a gente seja pessoas melhores, que não gere sofrimento para o outro e que, de preferência, que a gente gere benefício para todos os seres. Foi o budismo que ajudou a assistente social Edna Durão a superar a morte de um filho há 13 anos. Através do budismo eu tive, e dos ensinamentos dos quais eu aprendi, eu tive a clareza de que tudo é transitório, né? Tudo passa, né? E se a gente não tem uma convicção na crença de que a alma permanece, a alma é imortal, né? Na eternidade da alma, a gente começa a aprender a não ser tão possessivo com as coisas, com as pessoas, com as situações, né? E isso me fez ter uma outra conexão com a finitude da vida. Edna frequenta este centro no bairro da Barra. O budismo tem poucos adeptos na Bahia. Ao contrário das outras religiões, não há uma prática de evangelização. Dentro do budismo, existe uma hierarquia. O líder espiritual é o lama. São os mestres mais qualificados para nos dizer que práticas devemos fazer, como devemos agir no centro budista e como agir na nossa própria vida. Ser monge é uma das possibilidades de praticantes dentro do budismo. Alguém que se torna monge, ele faz diversos votos e ele se dedica aos ensinamentos, à prática budista exclusivamente. O budismo é tema da novela Joia Rara, da Rede Globo. É uma história de poder, renúncia e amor. No elenco, a personagem da atriz Fabíola Nascimento vai viver uma polêmica. A Matilde é uma moça que vem do interior do Rio de Janeiro tentar a sorte na cidade grande, né? No Rio de Janeiro mesmo, na cidade do Rio de Janeiro, e ela tem o sonho de ser uma grande estrela desse cabaré, né? E aí ela vem atrás desse sonho. E consegue? Vamos tentar, né? Vamos descobrir aí, vai ter um amor proibido. Matilde vai se envolver com um monge, e os monges não podem namorar, casar e constituir família. Se alguém que não é monge, no caso dessa vedete, ela se apaixona por um monge, ele certamente fará com que
ela perceba que isso não é possível dela vivenciar em termos da prática, né? Ela não vai poder viver uma relação amorosa, sexual com um monge. Se o monge ceder a uma relação de homem e mulher, uma relação sexual com uma outra pessoa, ele está quebrando um voto. Porque ele faz um voto. Então, se ele quebra um voto, isso é considerado uma falha grave. E Renata, nessa sociedade estressante que a gente vive, o budismo tem ensinamentos que servem a qualquer pessoa. Com certeza, e a gente precisa tanto, né? Hoje em dia, com tanto estresse, quanto mais tranquilo, mais sereno a gente conseguir se manter, melhor. Verdade. Gente, foi apresentado na Festa Literária Internacional de Cachoeira o livro Viva Saveiro. Isso mesmo, um livro que faz uma viagem sobre a história dos saveiros aqui na Bahia. Navegando através do tempo, eles ajudaram a construir cidades no passado colonial da Bahia. São personagens de um tempo em que o mar era a estrada. No intercâmbio entre os povos do Recôncavo, levavam e traziam produtos de olarias, alimentos e cultura. Uma relíquia da engenharia naval, 12 metros de mastro, 100 metros de pano. Toda a costura da vela é feita à mão, de um jeito especial para o vento não deformar. A tecnologia da construção veio de Portugal, herança da época dos grandes descobrimentos. Mestres navegadores e engenheiros navais desenvolveram técnicas trazidas para a colônia. As embarcações se tornaram parte do cenário de uma época em que a vida era agitada nas águas da Bahia. Nessa luta pela preservação, o que tem de mais gratificante? A honra de preservar, a honra de fazer parte da paisagem baiana e a honra de ser baiana. Eu que não sou, já sou uma falsa, mas com competência. O Sombra da Lua tem quase 90 anos. Foi comprado por 5 empresários que lutam pela preservação da história viva, escrita nas águas da Baía de Todos os Santos por esses veleiros. Tombado pelo IPHAN, é agora patrimônio histórico, arqueológico e etnográfico do Brasil. Nós só colocamos o problema para a sociedade, que está em extinção, como o sapateiro, como vários profissionais, como muitas profissões e embarcações estão acabando, o saveiro também está acabando. Então a gente procura preservar, que fique para as futuras gerações, pelo menos saber como a coisa funcionava. No início do século passado, mais de 1.200 saveiros viviam aqui no vai-vem da Baía de Todos os Santos. Hoje, são só 18. Mais do que um símbolo de resistência, uma ferramenta poderosa na luta pela preservação desse patrimônio, um museu flutuante. Para homenagear essa riqueza histórica, os Correios estão lançando um selo especial. A criação é do artista plástico Bel Borba, um velho amigo dos saveiros da Bahia. Usar o saveiro como inspiração é uma coisa quase que imediata, não é? Porque ele tem essa formosura, não é? Essa coisa lânguida e o charme de uma vela, de um barco, né? Então, na realidade, não precisa de muita inspiração, não. Acho que você olha, é bater e fazer. O lançamento desse selo é uma homenagem mais do que justa a esse patrimônio. E é também uma forma dos Correios darem a sua parcela de contribuição para a preservação desse patrimônio. Um livro contando a história dos saveiros também já está pronto. Vai chegar às livrarias no mês que vem. 1000 cópias vão ser distribuídas em bibliotecas e escolas públicas pelo Brasil. A ideia é tornar o saveiro conhecido para despertar o amor e a necessidade de preservar. Vamos penetrar, digamos assim, nessa questão, no conhecimento dessa importância do saveiro como patrimônio do Brasil, né? A gente percebeu o que está além disso, além do barco, ou seja, o conhecimento ancestral desses mestres, né, que é passado de pai para filho e que se perde junto com as embarcações. Na parte final do livro, ele faz uma homenagem a cada mestre. Então nós temos a foto do saveiro do mestre, uma muito bonita do Newton, as fotos, uma foto do mestre e um pequeno texto sobre o mestre. Então preserva também os últimos saveiros que nós temos, né? Os barcos, os atuais mestres, que são as pessoas que lutam e preservam esse barco. Eles são os heróis da resistência.
mestres na arte de navegar, conhecedores da história e da luta pela sobrevivência das embarcações seculares. Hoje em dia a gente está muito feliz porque tem esse pessoal aí do Viva Saveiro que compraram esse saveiro, adotaram esse saveiro. Foi melhor pra gente porque senão esse saveiro tinha se acabado. Luciano nasceu no mar. Passou quase toda a vida deslizando sobre as águas, levado pelo vento e pela vela do saveiro. Como uma casa aqui pra gente. Sem saveiro acho que não bebe mais não. Que bom que tem tanta gente interessada, né? E não deixar essa história dos saveiros, uma história tão bonita, ser esquecida. Esse livro é uma bela iniciativa. E no próximo bloco tem os destaques do fim de semana e o futebol. O Bahia só empata, mas aumenta a distância da zona de rebaixamento. O Vitória vence o Fluminense no Maracanã e segue em busca de uma vaga na Libertadores.